Edital de Processo Seletivo IFTM, Ações Afirmativas, Reserva de Vagas, Pretos, Pardos e Indígenas. Olá! Vamos falar sobre as orientações aos candidatos ingressantes por reserva de vagas que se autodeclaram como pessoa negra, preta ou parda ou como indígena nos processos seletivos do IFTM. Ações afirmativas. Mais de 50% da população brasileira é representada por pretos, pardos e indígenas, mas esses grupos ainda levam desvantagem quanto ao nível de escolaridade alcançado, ganhos salariais e ocupação de cargos de chefia no mercado de trabalho. Isso se deve a um sistema que ainda privilegia um grupo em detrimento de outros, condição relacionada ao período da escravidão no Brasil. As ações afirmativas têm o objetivo de promover uma reparação histórica, diminuindo essas disparidades educacionais, econômicas e sociais. Comissões de heteroidentificação. Para garantir a integridade do processo, cada canto do IFTM possui uma comissão denominada Comissão Local de Heteroidentificação, responsável por validar a documentação enviada pelos candidatos, que se enquadrem na reserva de vagas de pessoas negras ou indígenas. Os documentos enviados são analisados pelas comissões de heteroidentificação, que emitem parecer sobre a validação ou não da autodeclaração do candidato, após deliberação pela maioria dos seus membros. Há ainda uma comissão recursal, constituída para fins de julgamento de recursos. Vale lembrar que o candidato somente envia documentos sobre seu grupo de concorrência no momento da matrícula. Reserva de vagas para pessoa negra. Para o ingresso por reserva de vagas como pessoa negra, preta ou parda, são analisadas as características fenotípicas, ou seja, um conjunto de características físicas que nos permite identificar indivíduos como pertencentes a um certo grupo, como a cor da pele, textura dos cabelos, o formato do rosto, do nariz e dos lábios. O candidato que opta pela reserva de vagas para pessoa negra deve apresentar os seguintes documentos: autodeclaração étnica, termo de autorização de uso de imagem e documento oficial com foto recente. Deve enviar também 5 fotos e um vídeo individuais e recentes com as seguintes características: imagens frontais, olhando para a câmera com uma boa iluminação, em fundo branco, sem maquiagem, sem filtro de edição e com uma boa resolução. Também não deve usar adereços, como óculos escuros, chapéu, boné, máscara de proteção facial. Quanto às fotos, são 3 de rosto, 2 com semblante sério e uma sorrindo. E 2 fotos de cintura para cima, uma com semblante sério e uma sorrindo. No vídeo, o candidato deve apresentar seu documento de identificação, identidade ou outro documento oficial com foto, frente e verso, e ler a frase indicada no sistema. Eu, dizer o nome inscrito no processo seletivo, dizer qual processo, me autodeclaro e dizer a opção preto ou pardo. Todo esse material é analisado por uma comissão de heteroidentificação, que utiliza exclusivamente o fenótipo como base para a emissão de seu parecer. Somente as características físicas, combinadas ou não, são avaliadas pela comissão, de forma a permitir a validação ou não da autodeclaração. Reserva de vagas para pessoa indígena. Para o ingresso por reserva de vagas como indígena, é analisada apenas a documentação enviada pelo candidato. Deve ser apresentada a autodeclaração étnica afirmando ser indígena e um dos seguintes documentos: RANI, Registro Nacional de Nascimento de Indígenas, ou declaração de pertencimento à comunidade ou etnia indígena, emitida pela associação ou pelo líder indígena da comunidade local, que deve conter contatos e endereços para possíveis verificações. Ascendência e participação em outros processos. Atenção! Para ingresso por reserva de vagas, tanto para pessoas negras como indígenas, não é considerada a ascendência do candidato, ou seja, quem são seus pais, seus avós ou bisavós. Também não são aceitos quaisquer registros civis ou militares ou documentos apresentados pelo candidato em bancas, públicas ou privadas, de procedimentos de heteroidentificação aos quais compareceu anteriormente, inclusive imagens, declarações ou certidões de qualquer natureza que não especificadas no edital.
Leia o edital do processo seletivo. É muito importante que você leia o edital do processo seletivo no qual está se inscrevendo. O edital é disponibilizado no site do IFTM em iftm.edu.br/ingresso. Para mais informações ou dúvidas, envie um e-mail para ingresso@iftm.edu.br. Acompanhe o site institucional e as páginas do IFTM nas mídias sociais para saber mais sobre os processos seletivos. Até mais!